Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. Hoje vamos conhecer mais uma visão do profeta Zacarias do Velho Testamento. Profeta este que tinha a missão de fortalecer a fé e a coragem do povo judeu que voltara do cativeiro babilônico. Em Zacarias capítulo 1, versículo 17, lemos: Clama outra vez dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Esta profecia foi feita no momento mais crítico vivido pelos habitantes de Jerusalém. A cidade estava sendo reerguida e o templo estava em construção há muitos anos. A geração que tinha voltado temia pelo futuro de uma cidade que, num passado não tão distante, tinha sido dizimada pelo inimigo. No momento em que esta profecia foi feita, os olhos de todos viam ainda os restos da destruição. O que havia em Jerusalém era um misto de alegria, porque estavam de volta, e ao mesmo tempo um sentimento de insegurança e incerteza. A profecia é, portanto, repleta de esperança de um futuro melhor. Deus está garantindo que as cidades ainda aumentarão e prosperarão. Onde hoje existe uma cidade tomada pelo medo, haverá progresso e segurança. A primeira coisa a destacar nesta profecia é quem está falando. E quem está anunciando que algo maravilhoso vai acontecer com Jerusalém é o Senhor dos Exércitos. Este nome, o Senhor dos Exércitos, é um dos muitos nomes com os quais Deus costumava se apresentar ao povo dele. O nome também era utilizado em ocasiões de conflito ou combate. Visava mostrar o poder de quem falava. Assim, o Senhor dos Exércitos estava dando as ordens agora. Para um judeu, isto era muito significativo e importante. Deus estava se apresentando como o comandante de todos os exércitos. Quem iria falar não era uma pessoa comum ou sem poder. Era alguém com um número incontável de soldados prontos a cumprir as suas ordens. Amigo ouvinte, como é bom saber que aquele que fala conosco não é um comum ou um qualquer. Ele tem um grande exército ao dispor. Ele pode livrar a qualquer que pedir ajuda, pois é poderoso. Ele pode libertar a qualquer um de qualquer perigo ou problema. E o que o Senhor dos Exércitos falou? As minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão. Há uma verdade que muitos não gostam de ouvir, mas ela é real. Quando Deus vira o seu rosto contra, o povo sofre, mas quando ele volta o seu rosto para o povo, há regozijo e muita alegria. Estas palavras mostram os grandes planos de Deus para o remanescente de Israel. Deus queria fazer algo muito especial por aqueles que deixaram o cativeiro e agora tinham por herança uma cidade em ruínas. E o que aconteceu após ser feita esta profecia? Os historiadores relatam que o templo foi levantado cerca de 4 anos depois desta visão profética. Jerusalém foi reconstruída no tempo de Neemias. A profecia apontava para uma cidade grande e próspera, mas a grande verdade é que, infelizmente, esta profecia nunca se cumpriu em sua plenitude. E qual foi a causa disso não ter acontecido? A prosperidade que se mencionou na profecia
nunca ocorreu plenamente porque o povo não cumpriu as condições espirituais das quais dependia sua prosperidade temporal. Os israelitas tiveram a sua oportunidade. Os profetas Ageu e Zacarias foram despertados para enfrentar a crise. Com encorajadores testemunhos, esses mensageiros escolhidos revelaram ao povo a causa das suas dificuldades. A falta de prosperidade temporal era resultado da negligência em dar prioridade aos interesses de Deus. Este é um ponto que não pode ser passado por alto. Deus estava pronto para fazer de Jerusalém uma cidade grande e próspera, mas infelizmente esta profecia não pôde ser cumprida na sua plenitude. As pessoas, ao retornarem, começaram a pensar na reconstrução de suas propriedades e a que envolvia o Senhor, no caso o templo, ninguém estava preocupado em investir algum bem ou dinheiro. Hoje muita gente está sofrendo duras crises financeiras. Alguns perderam o emprego, outros a empresa faliu, outros experimentaram a triste dor de ver toda a sua colheita destruída pela chuva ou pelo sol em excesso. Mas se formos examinar cada caso atentamente, a maioria nunca teve prazer ou alegria em investir um centavo nos projetos que têm a ver com o Senhor Deus. Eu não estou aqui afirmando que Deus está castigando quem está em crise, mas posso dizer que muitas vezes Deus permite que o fracasso material alcance alguém para ensinar que a base para a prosperidade material não está na esperteza dos negócios, e sim numa profunda relação espiritual com Ele. O fracasso do povo de Israel foi causado por não terem dado prioridade às coisas de Deus. As suas casas foram construídas, porém o templo foi deixado de lado. Amigo ouvinte, Deus quer encher a sua vida de bens, mas estes só virão quando Cristo for o primeiro em sua vida. Deus não dá para egoísta a não ser o pão nosso de cada dia. Há um mundo de riquezas que o aguarda. A prosperidade material virá quando Jesus for tratado como dono de todos os bens materiais que porventura possuirmos. Pense nisso e lembre-se: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração que busca direção divina. É o alimento espiritual, fonte de verdade eterna. Este é o programa 132 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com, você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.